Pai do Senhor para os irmãos, estamos chegando para mais um vídeo. Nosso canal é Estudo Bíblico, Curiosidades Bíblicas. E eu tenho visto aí na internet um vídeo que está circulando aí entre vários canais sobre aquela passagem bíblica em que Deus mandou Elias se esconder ali no Querite e que o sustentaria, enviaria os corvos para sustentá-lo, né? E a polêmica que está é porque o pessoal tem estudado aí e tem dito que a palavra lá no original em hebraico, corvos e árabes, beduínos, é muito próximo. Só é um pontinho lá, uma diferencinha, e é muito parecido. Então, por isso eles estão debatendo que provavelmente não foi os corvos que alimentou Elias, mas sim árabes, beduínos, né? E eu quero então compartilhar com os irmãos, essas passagens bíblicas e falar o meu ponto de vista com base na Bíblia. Então vamos lá para a Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler o versículo de 1 a 6. Primeiro, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuvas sobre a terra, tá? Então, muito bem, por que Deus mandou Elias falar para Acabe que não haveria chuva? Porque o povo naquela época deixaram de servir a Deus e passaram a servir um Deus chamado Baal. Este Deus, este ídolo, segundo muitos, era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus das colheitas. E Deus falou, não, eu sou Deus. Então Elias fala para eles que eu vou mostrar para eles que eles estão adorando um Deus errado, Baal. Eu sou o provedor. E Elias foi e falou para Acabe, olha, segundo a minha palavra, não vai haver chuva, nem orvalho sobre a terra. E aí o Senhor disse para ele, olha, vai, esconde-te no Querite, que é um afluentezinho ali do Jordão, e eu tenho ordenado os corvos que te alimentem. Aqui a Bíblia diz, então, que os corvos levavam pão e carne de manhã e à tarde para Elias. A palavra aqui, esconde-te, quer dizer que aquela região era uma floresta naqueles dias, naquelas épocas, muitos séculos para trás. Hoje já não é mais assim, mas naquela época era floresta. E o ribeiro nascia ali e ia para o Jordão. Então Elias fez assim. Segundo os historiadores, ele ficou 6 meses aqui, escondido aqui, bebendo do ribeiro e os corvos trazendo para ele carne e pão. Segundo essa nova interpretação aí que estão tendo da Bíblia, que não foram os corvos, mas sim árabes ou beduínos. E eu vou dizer para vocês o que eu penso. Então, depois disso o ribeiro se secou. E aí Deus falou para ele, olha, vai para Serepta de Sidom, que era outro país vizinho, e lá tem ordenado uma viúva que te sustente. Viúva naquele tempo, as mulheres eram assim, criança era o pai que sustentava, depois que ficava moça, quando casava era o marido que sustentava, e quando o marido morria, os filhos sustentavam. O sustento da mulher era assim. Essa mulher era viúva e tinha um filho pequeno.
Quando ficava viúva e o pai ainda estava vivo, voltava para a casa do pai. Mas pelo que se percebe, o pai dessa mulher também não estava mais vivo, porque ela não voltou para a casa do pai, não tinha um marido e o filho ainda era pequeno para sustentá-la. Mas Deus mandou Elias ali, ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e o Senhor usou Elias e abençoou aquele lar, de modo que Elias esteve hospedado na casa dessa mulher com o seu filho por 3 anos e nunca faltou a farinha na panela nem um azeite na botija. Depois de passado 3 anos, Deus mandou Elias voltar e se apresentar para Acabe. Aí nós lendo aqui, né, a continuação, 1 Reis, então capítulo agora 18, o verso de 7 a 10, eu vou ler para que os irmãos possam entender. 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Verso 10, presta atenção. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor Acabe não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham encontrado. Então nós observamos aqui, Elias ficou 6 meses no Querite, e aí então foi para Serepta de Sidom, ficou 3 anos com a viúva. 3 anos e meio de seca. Né? E quando ele volta agora, ele encontra com Obadias, né? E Obadias diz para ele, mas você está mandando eu falar para Acabe que você, né, está aqui? Eu posso ir lá falar com ele e o senhor ser arrebatado? Né? Olha, durante esses 3 anos e meio não houve reino, não houve nação aonde aqui a redondeza toda, onde Acabe não mandasse te buscar. E as nações dizendo não está aqui, Acabe ajuramentava. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, se depois eu descobrir que Elias esteve com vocês e vocês esconderam Elias de mim, é uma guerra declarada. Ajuramentar é isso, né? Então, olha, vocês prestem atenção. Então, nenhum reino, nenhuma nação daquela redondeza, né, não ia entrar em atrito com Acabe. Vamos entender o contexto da época. Acabe, irmão, foi rei de Israel. Israel era uma potência militar. Olhando aqui o livro de Reis, nós vamos ver, né, lendo também crônicas, nós vamos ver que Acabe venceu a Síria. Então Israel era uma potência militar ali na região. Se Acabe mandou falar para essas nações, esses reinos, né, está aí Elias? Não, não está. Então, olha, se depois Elias, eu descobri que vocês esconderam Elias, isso era uma declaração de guerra. Está entendendo? Então, a época, né, era muito complexo. Nenhum reino, nenhuma nação ali ia dizer para Acabe esconder Elias e mentir dizendo que não estava, porque sabia que depois, quando Acabe descobrisse, ia ser guerra. Né? Então, observe, se Elias estivesse ali no Querite, e em vez de corvos fossem árabes ou beduínos que estivessem alimentando Elias, a gente sabe, um fala para o outro, a mulher de um fala para a mulher da outra, olha, meu marido está levando carne e pão para o Elias, né? Um vai falando para o outro e não existe segredo. Em 6 meses que ele ficou ali no Querite, alguém ia ouvir, né? Alguém que era mais próximo a Acabe, e ia anunciar para Acabe, ó, Elias está no Querite, né? Então, eu particularmente não creio que fossem árabes nem beduínos, tá? Por causa disso. E creio que é corvo. Por quê? Porque aqui Deus falou, esconde-te, né? Mandou ele esconder. Ali era uma floresta e ele se escondeu ali. E eu creio que é corvos.
Ah, mas eu não creio, corvo come carne, como é que corvo vai levar carne para o profeta, né? Eu creio, a Bíblia é por fé, ou você crê ou você não crê, né? Não tem explicação, querer explicar as coisas de Deus, não tem. Por exemplo, quando Israel estava no deserto, a Bíblia diz que o povo murmurou querendo carne. E Deus, então, olha o que Deus fez. Deus fez levantar do mar uma nuvem de cordonize e as lançou no arraial. Se fosse sardinha, seria mais fácil, porque no mar tem sardinha, né? Vamos supor, teve um maremoto, a sardinha, né? Aquele cardume saiu da água, o vento, né? O tufão pegou e lançou elas lá no arraial de Israel. Mas preste bem atenção, a Bíblia diz que é cordonize. A ave não vive dentro d'água. Como é que Deus tirou cordonize do mar? O Mar Vermelho, alguém diz, é uma época do ano que a água baixava e ficava seco. Tá, e agora explica como que Faraó com seus exércitos morreu afogado na areia. Então a Bíblia é por fé. Se você não crê em Deus, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo bem, Deus não está exigindo isso de você, certo? Viva a sua vida, tranquilo. Agora você para querer ganhar like, para poder, canal no YouTube, ficar inventando, ficar distorcendo a palavra de Deus, você está correndo um risco. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que aquele que aumentar essa palavra, o Senhor vai aumentar as pragas na vida dele. Aquele que diminuir, Deus vai chamar para um acordo, né, para um acerto de conta. E Jesus falou uma palavra muito pesada. Ele disse, olha, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos se desviar do caminho. Você vai dar conta disso. Então você presta atenção, você que tem um canal aí e quer fazer esse sensacionalismo. Não foi Elias, porque tinha um ponto lá no original. Mas não é só um ponto no original, você tem que ler o contexto, né? Entender o que estava acontecendo na época. Não pegar um texto bíblico, né, da época, porque Jesus usava isso. Quando ele estava no meio dos vinhateiros, ele falava, eu sou a videira verdadeira, né? Então, para que as pessoas pudessem entender, ele disse para Nicodemo, olha, se eu tenho falado para você das coisas naturais, você não entende, e se eu disser das celestiais, quando ele disse, é necessário nascer de novo. Então, né, era questão de época, de contexto. Então tem que ler a Bíblia inteira, não é pegar um versículo só e... eu fui lá no original, tá faltando um pontinho, e um pontinho... Com um pontinho significa que é corvo, sem um pontinho significa a mesma palavra árabe. Mas você tem que prestar atenção no contexto, né? Primeiro que Deus falou para Elias, esconde-te, tá? E ele não ia, né? Deus não ia permitir que ninguém ficasse sabendo, para um ir falando para o outro e chegar aos ouvidos de Acabe e Elias ser morto. E depois, né, 18 e 10 de 1 Reis, então fala, Obadias fala, não houve reino e nem nação aonde o meu senhor Acabe não mandasse em busca de ti. E as nações, respondendo que não estavam com você, ele as ajuramentava, quer dizer, era declaração de guerra. E nenhuma daquelas nações, né, ia se levantar contra uma potência militar que era Israel. Então, eu creio na palavra de Deus como está escrito, tá bom? E eu acredito que é corvo. Mas isso é impossível. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de impossível. É um Deus de fé. Ou você crê ou você não crê. É simples assim, tá bom? Então Deus abençoe, espero ter esclarecido. E tomemos cuidado, tem muita gente aí na internet fazendo um monte de vídeo bíblico, distorcendo. Há poucos dias vi um aí fazendo um vídeo dizendo que lá no original hebraico Jesus significa Deus cavalo. Gente, vamos, né? Vamos mais devagar, né? Menos, tá? Vamos respeitar as coisas de Deus, porque vocês estão brincando, é com fogo, é com uma coisa séria.
E se vocês fizerem uma pessoa desviar do caminho, se vocês não querem ir para o céu, tudo bem. Se você não crê em Deus, tudo bem. Se você não crê na palavra de Deus, tudo bem. Agora, se vocês fizerem um desses pequeninos inocentes se desviar do caminho, vocês vão dar conta disso, tá bom? Então, Deus abençoe, né? Fica aí a dica, dá um like aí no nosso canal, né? Põe aí nos comentários outros temas polêmicos da Bíblia, né? Que o povo está fazendo da Bíblia, a gente faz vídeo aqui. E siga o canal, né? A Voz dos Mártires e também Missões Portas Abertas, para a gente saber o que está acontecendo com os cristãos no mundo, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima!